Por séculos, a humanidade tem aguardado a figura mais temida da profecia bíblica, o Anticristo. Um líder carismático, um negociador de paz, um homem que reescreverá a história do mundo. Mas e se ele já estiver entre nós? E se ele for o jovem empresário, o genro de um ex-presidente, o arquiteto de um dos acordos de paz mais controversos do Oriente Médio? Jared Kushner. O nome ecoa nos círculos proféticos e apocalípticos como um sussurro perigoso. As coincidências são assustadoras. Sua ascensão meteórica, sua influência global, seu papel central na mais volátil região do planeta. Estaríamos diante de um mero político ou do cumprimento literal das profecias de Daniel e Apocalipse? A Bíblia nos adverte sobre os sinais dos tempos. Fala de um líder que surgirá em um momento de caos, que fará um acordo de paz de 7 anos com Israel e que terá um entendimento de enigmas. Daniel 8:23. Um homem que, por um breve período, trará uma falsa sensação de segurança global. Olhe para a trajetória de Kushner. Um negociador que, contra todas as expectativas, mediou os chamados Acordos de Abraão, normalizando relações entre Israel e nações árabes. Um feito que muitos consideram impossível e, para os estudiosos da profecia, um alarme ensurdecedor. Não estamos aqui para fazer acusações, mas para analisar os fatos à luz da Escritura Sagrada. Vamos dissecar o perfil do Anticristo, comparando as características proféticas com a biografia e as ações de Jared Kushner. É apenas uma teoria apocalíptica alimentada pela internet? Ou há algo de profundamente perturbador por trás dessa figura? O que significa a paz de Abraão no contexto do fim dos tempos? E por que tantos teólogos, pastores e estudiosos da escatologia estão apontando o dedo para a Casa Branca e para a família Trump? O que está em jogo aqui não é a política, mas a sua compreensão do tempo final. É a sua capacidade de discernir os sinais que a Bíblia nos deu para que não sejamos enganados. O Anticristo não virá com chifres e tridentes. Ele virá com soluções, com carisma e com a promessa de uma nova ordem mundial. Fique conosco. Nos próximos minutos, vamos desvendar as profecias de Daniel e Apocalipse e confrontá-las com a realidade de Jared Kushner. O que você descobrirá pode mudar para sempre a forma como você enxerga o noticiário. A verdade começa agora. Jared Kushner é o anticristo ou apenas o arauto de uma nova era? Para entender a teoria, precisamos primeiro entender a profecia. A figura do anticristo, ou chifre pequeno em Daniel, é definida por um conjunto de características muito específicas. Uma delas é a habilidade de fazer prosperar o engano, Daniel 8:25, e, crucialmente, a capacidade de confirmar uma aliança com muitos por uma semana, Daniel 9:27, sendo essa semana interpretada como 7 anos. A teoria que liga Kushner a essa profecia se apoia fortemente em seu papel como negociador-chefe para o plano de paz no Oriente Médio, que culminou nos Acordos de Abraão. Esses acordos, embora celebrados como um avanço diplomático, são vistos por alguns como o prelúdio para o Acordo de 7 anos. O dilema é: o Acordo de Abraão é o cumprimento parcial da profecia, ou é apenas uma manobra política que convenientemente se encaixa na narrativa apocalíptica? Outro ponto de conexão é a ascendência e a religião de Kushner. Como judeu ortodoxo, ele se encaixa no perfil de alguém que poderia ter acesso e credibilidade para negociar com Israel. Além disso, a Bíblia descreve o anticristo como alguém que não fará caso do desejo de mulheres. Daniel 11:37. Uma frase que tem gerado inúmeras interpretações, algumas das quais tentam se encaixar na vida pessoal de figuras públicas. O paradoxo é que a profecia exige um líder que traga uma falsa paz.
Se Kushner é apenas um negociador humano, ele é um dos mais bem-sucedidos da história recente. Mas se ele é o anticristo, então a paz que ele trouxe é a armadilha final. No nosso próximo bloco, vamos mergulhar nas 10 características do anticristo, conforme descritas em Daniel e Apocalipse. Vamos colocar Jared Kushner sob o microscópio da escatologia. Você está pronto para ver quantas caixas ele marca? A preparação para o confronto final entre a biografia e a profecia começa agora. Pense no gatilho mental da prova social. Milhões de pessoas ao redor do mundo, incluindo respeitados teólogos e pastores, estão debatendo essa conexão. Por quê? Porque as profecias não são vagas. Elas são surpreendentemente detalhadas. O efeito suspensão se constrói na comparação. Vamos listar as características e deixar você julgar. Característica profética, Daniel, Apocalipse. Teoria Kushner, surgirá de um império dividido, Daniel 7, conexão com o poder global, EIUA, e o caos político econômico atual. Terá olhar mais forte e fará a guerra, Daniel 7, 28, 24. Sua influência e poder de negociação nos bastidores e a guerra contra o terrorismo. Terá entendimento de enigmas. Daniel 8, 23. Sua reputação como negociador astuto e gênio financeiro. Fará prosperar o engano. Daniel 8, 25. A natureza controversa e a sustentabilidade a longo prazo dos acordos de paz. Far-se-á grande no seu coração. Daniel 8, 25. Sua ascensão meteórica e a percepção de arrogância ou autoconfiança excessiva. Fará um acordo de paz com Israel. Daniel 9, 27. O papel central nos acordos de Abraão, vistos como a paz precursora. O anticristo é descrito como alguém que fará conforme a sua vontade. Daniel 11, 36. E que se levantará contra o príncipe dos príncipes. A teoria apocalíptica não se concentra apenas no que Kushner fez, mas no que ele pode fazer. Qual é o elemento que falta para que o acordo de Abraão se torne o acordo de 7 anos? E por que o foco da profecia está em um líder que se manifesta como um pacificador? A promessa é cumprida. O papel de Jared Kushner nos acordos de Abraão o encaixa perfeitamente no arquétipo do pacificador que a profecia bíblica descreve, mas a Bíblia exige um elemento que ainda não foi cumprido: a confirmação de um pacto de 7 anos que será quebrado na metade. A Escritura nos dá um princípio de discernimento. O anticristo se manifestará plenamente quando o pacto de 7 anos for estabelecido e principalmente quando ele o quebrar, pondo fim ao sacrifício e à oferta de manjares. Daniel 9, 27. A teoria de que Jared Kushner é o anticristo é, até o momento, uma teoria apocalíptica baseada em coincidências e arquétipos proféticos, e não em um cumprimento literal completo. Ele pode ser um precursor, um tipo do anticristo, ou simplesmente um negociador que, por acaso, se encaixa em algumas características. O perigo não está em Kushner, mas em confundir a figura humana com a manifestação final da profecia. O verdadeiro anticristo será a personificação do mal, que exigirá a adoração e se colocará no lugar de Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Embora Kushner tenha demonstrado grande poder e influência, ele ainda não cumpriu o ato central da profecia: a quebra do pacto e a autoproclamação divina. O foco deve ser no sinal, e não no indivíduo. O fato de um acordo de paz no Oriente Médio ter sido alcançado por uma figura com o perfil de Kushner é o que deve acender o alerta profético, e não a certeza de sua identidade. A Bíblia nos chama à vigilância, não à paranoia. Agora que você sabe o que a profecia realmente exige, a pergunta muda. Como podemos nos preparar espiritualmente para os sinais dos tempos, sem cair na armadilha de apontar o dedo para a pessoa errada? A conclusão não é sobre quem ele é, mas sobre quem nós devemos ser. A mensagem final é de discernimento e vigilância.
A profecia bíblica não foi dada para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas para nos alertar e nos preparar espiritualmente. Cair na armadilha de rotular figuras públicas, como o anticristo, é desviar o foco do verdadeiro chamado, a santificação e a pregação do Evangelho. Leve esta lição para o seu coração. 1. Vigie os sinais, não as pessoas. O sinal mais importante é o estabelecimento e a quebra do pacto de 7 anos. Concentre-se nos eventos proféticos e não em especulações sobre indivíduos. 2. Foque na santidade. O anticristo se opõe a Cristo. A melhor forma de se preparar é viver uma vida que reflete o caráter de Cristo, resistindo ao engano e à apostasia. 3. Use a profecia para evangelizar. As teorias apocalípticas geram curiosidade. Use este interesse para direcionar as pessoas à mensagem central da Bíblia, a salvação em Jesus Cristo. A verdadeira ameaça não é quem o anticristo é, mas o quanto estamos preparados para o seu engano. A Bíblia nos garante que seremos vitoriosos em Cristo. Que a sua fé não seja abalada por teorias, mas fortalecida pela certeza da volta de Jesus. Se este vídeo te ajudou a ter mais discernimento, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe esta análise com quem está confuso com as teorias apocalípticas. E se inscreva no canal para mais estudos bíblicos que iluminam os tempos finais. Que Deus abençoe a sua vigilância.